Para isso, irmãos, nós vamos estar utilizando o texto de 1 João. 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, onde nos diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus realmente nos abençoe neste momento e que o seu Espírito nos conduza nesta meditação, porque, irmãos, de fato, vivemos um momento negro na história da humanidade. As trevas podem ser vistas e notadas por todos os lados, nessa pandemia, na corrupção presente na humanidade, nas atitudes e escolhas que os homens têm feito, rejeitando a verdadeira luz e abraçando as trevas. Como bem disse o Senhor Jesus Cristo, e mais tarde Paulo também reforçou, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então nós vivemos este momento de trevas na humanidade, onde a luz se faz ainda mais necessária, onde podemos enfatizar o quanto a luz é importante neste momento de trevas, porque parece que a desolação tem tomado conta dos nossos corações. Nem digo do coração da humanidade, porque o coração da humanidade jaz no maligno, onde só há trevas, densas trevas. Então foge a esperança, parece que não há mais solução, o desespero toma conta de nossos corações, e é nesse momento que é necessário uma luz, brilhando no meio da escuridão. Bem nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,9, que foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos libertou do império das trevas. Colossenses 1, versículo 13 fala sobre isso. Deus nos libertou do império das trevas. Deus nos transformou em filhos da luz. E ao nos transformar em filhos da luz, ele também determinou que agora é nosso dever andar como filhos da luz. Que fique bem claro, neste momento de trevas no meio da humanidade, é nosso dever andar como filhos da luz. Eu peço que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos de 7 a 10 diz assim: Portanto, não sejais participantes com eles, com os incrédulos, pois outrora éreis trevas. Éreis é passado. Outrora, no passado, vocês já foram trevas. Porém, agora sois luz no Senhor, então andai como filhos da luz. Aí está a ênfase da palavra do nosso Deus: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então Deus determinou que agora é nosso dever andar como filhos da luz. Não podemos permitir que as trevas continuem prevalecendo, porque onde há luz, logo as trevas se dissipam.
Onde a luz brilha, as trevas desaparecem. Então é nosso dever andar como filhos da luz. Chegou a sua hora e a minha hora de brilhar, e é isso que precisamos enfatizar nessa noite, ou gravar em nossos corações. Chegou o seu momento de brilhar, como verdadeira luz no meio deste mundo tenebroso, como filhos da luz. Este é o seu momento de brilhar, não quando está tudo claro, porque é natural, quando o sol surge, até as estrelas se tornam invisíveis, elas permanecem lá, mas o seu brilho já não tem mais força comparado à luz do sol. Então é neste momento de trevas que nós precisamos brilhar, não quando está tudo iluminado, brilhando, bonito. É neste momento tenebroso que se faz necessário brilhar como verdadeira luz no meio deste mundo. Então chegou a sua hora de brilhar, para que a sua vida seja iluminada. Então, para brilhar e ter uma vida iluminada por Deus, voltando para 1 João, entendemos que é necessário ter comunhão com Deus, porque sem comunhão com Deus é impossível que você brilhe. Então, para brilhar neste mundo e ter uma vida iluminada, é necessário ter comunhão com Deus. Eu vou reler o versículo 5 e 6, onde diz assim: ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É impossível que alguém tenha comunhão com Deus e a sua vida seja negra, trevas, densas trevas. É impossível para aquele que anda em comunhão com Deus. Porque foi Jesus Cristo quem enfatizou isso: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem a mim não permanecerá nas trevas. Abra lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue, quem anda em comunhão comigo, quem anda em comunhão com o Pai, porque como diz Jesus, eu e o Pai somos um. Então quem tem a mim tem ao Pai. Se a sua vida está nas minhas mãos, está certamente nas mãos do Pai. E é daí que vem a nossa luz. É assim que podemos brilhar, estando em contato com Cristo, a fonte da verdadeira luz. Ainda no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você já entendeu que o seu dever é brilhar e que chegou o momento de brilhar em meio às trevas, ter uma vida iluminada por Deus, então você vai reconhecer que é necessário ter comunhão com Deus. Ele é a fonte da luz. Quem crê nele não permanece nas trevas. Quem segue os seus passos não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E este andar com Deus é como nós vimos na meditação de hoje pela manhã do Salmo 116, onde o salmista diz: andarei na presença do Senhor. Ele reconheceu que era valioso para a sua vida ter comunhão com Deus, estar na presença de Deus, em contato com Deus cada dia de sua vida. E é isso que nós precisamos reconhecer. Se queremos brilhar neste mundo tenebroso, precisamos reconhecer que é necessário estar na presença de Deus, em comunhão com Deus
todos os dias das nossas vidas. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 a 24, aí está descrito o que é ter comunhão com Deus e com Cristo. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, não Iscariotes. E é importante que João enfatize isso, porque Judas Iscariotes não estava preocupado com as coisas de Deus, nem tinha comunhão com Deus. Como bem disse Jesus Cristo a respeito de Judas Iscariotes: um de vós não é dos nossos, é do maligno. Então ele não tinha essa preocupação, mas o outro, Judas, sim, tinha a preocupação de ter comunhão com Deus e entender bem como isso acontece. Então ele diz: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então respondeu Jesus: se alguém me ama, e poderíamos até enfatizar aqui, se alguém me ama de verdade, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se alguém me ama, vai guardar as minhas palavras, e nós viremos para ele e viveremos com ele. Isto é ter comunhão com Deus. Agora, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui está Jesus Cristo descrevendo o que é realmente ter comunhão com Deus, é ter prazer na sua palavra, deleitar-se na sua palavra, é buscar intensamente a sua vontade, agradando ao Senhor, seguindo os seus princípios, os seus mandamentos. Isso é ter comunhão com Deus, e é isso que vai fazer a sua vida brilhar intensamente neste mundo. Voltando para 1 João, neste momento no capítulo 2, porque você precisa entender e colocar isso de forma bem firme dentro da sua mente e do seu coração, que se você deseja ter uma vida iluminada, que brilhe intensamente neste mundo que está em trevas, é necessário que você venha para Jesus Cristo, é necessário que você tenha comunhão com Deus, é necessário que você siga a sua palavra, os seus mandamentos, porque do contrário, se você não segue os seus mandamentos, então você de fato não ama a Deus, e se não ama, é impossível ter comunhão com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6 enfatiza isto que eu estou dizendo para você, de forma que fique claro que é Deus quem está nos falando e não o pastor Felipe. Diz assim a sua palavra: ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Em outras palavras, nós sabemos que conhecemos de fato a Deus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, a sua palavra diz que ele é mentiroso, e nele não está a verdade, muito menos a luz de Deus. Porque a luz não se mistura com as trevas, não tem comunhão com as trevas, não convive junto. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Andar na luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sabe, irmãos, como cristãos nós podemos comparar nesse aspecto a nossa vida com
neste relacionamento com Deus, com o relacionamento do sol com a lua. O sol tem luz própria. E a lua? A lua não tem. Mas porque durante a noite nós vemos a lua brilhar com tamanha intensidade e de forma tão bela como nós vemos? É porque na lua está sendo refletida a luz do sol. E é assim que precisamos brilhar neste mundo. A luz não é nossa. Nós não temos luz própria. Mas a luz que nós compartilhamos é aquela que vem do Senhor. Ele é a fonte da luz. Então, se você deseja brilhar, entenda, chegou a hora de você brilhar. Este é o momento de brilhar, irmão. Brilhar intensamente, ter uma vida iluminada por Deus. Então, para poder brilhar e ter uma vida iluminada, é necessário ter comunhão com Deus. E é necessário também ter comunhão com os outros, especialmente com os nossos irmãos. Voltando para 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. É natural, se você está andando com Deus, se você está andando na luz, é natural que você tenha comunhão com os outros. É natural. O que significa que se você não está tendo comunhão com os irmãos, se você não está tendo comunhão com outras pessoas que também estão servindo a Deus, então é porque a sua luz não está brilhando. E a luz que está em você, na verdade, são trevas. Note bem porque eu estou dizendo isso. Porque se você virar a página da sua Bíblia e voltar de novo para 1 João capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11, é este pensamento que João, o apóstolo João, estava desenvolvendo. Ele diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, que vocês já conhecem, o qual é desde o princípio, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo como um novo mandamento, porque parece que vocês ainda não entenderam aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora ele está em trevas. Onde a luz, as trevas vão se dissipando. Mas aquele que diz amar a Deus, mas continua odiando o seu irmão e não consegue ter comunhão com os outros, está demonstrando que na verdade a luz que está dentro dele não é luz de fato. Pelo contrário, ele está ainda nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, nada que o confunda, que o engane. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, está perdido. Eis a razão pela qual tem muita gente que se diz crente e parece que está assim, desorientado no meio desse caos, das trevas deste mundo, neste momento tenebroso. Está desesperado, como diria um ditado popular, como barata tonta, rodando de um lado para o outro, porque não está andando na verdadeira luz, porque senão nem tropeçaria, mas saberia corretamente para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai.
e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ficou olhando tanto para as trevas ao invés de olhar para a luz, que acabou ficando incapaz de enxergar, cego. É necessário, porque essa é a vontade de Deus, que você brilhe. Então é necessário, para brilhar e ter uma vida iluminada, é necessário ter comunhão com os irmãos. Eu sei que você vai dizer que vivemos um momento difícil e que não podemos ter contato, mas isso não impede você de ter comunhão, de mostrar que você se preocupa não apenas com você mesmo, mas também com os outros. É neste momento que você precisa demonstrar o quanto você ama os irmãos mais do que a você mesmo, porque essa desculpa, eu faço para não contaminar os irmãos, é mentira. Porque na verdade, no fundo, você está preocupado com uma única pessoa. Sabe quem? Você mesmo. Você mesmo. Porque o amor pelos irmãos deve nos levar a agir como Cristo agiu, colocando a vida deles, considerando a vida deles como preciosa, mesmo que isso envolva para nós um grande sacrifício. Como bem disse Paulo, eu vos amarei ainda mais, mesmo que amando mais, eu seja menos amado. Ainda aqui em 1 João, é claro, o apóstolo que foi intitulado como apóstolo do amor, o discípulo amado de Cristo, realmente ele devia ter algo de especial nesta área. Era alguém com um coração extremamente sensível, que conseguia ter compaixão e amor pelas pessoas ao seu redor mais do que qualquer outro. E é por isso que o seu texto, as suas cartas, estão permeadas desta palavra: amor. Amemo-nos uns aos outros. Amado, vamos nos amar ainda mais. Ele faz questão de deixar claro que isto é uma evidência que estamos radiando luz neste mundo tenebroso. O amor que devemos ter, a comunhão que devemos ter não apenas com Deus, mas a comunhão também uns com os outros. E você vai perceber bem isso em 1 João capítulo 3, versículos de 11 a 18. Ele vai reforçar este mandamento. Ele diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta. Não estou repetindo 1 João 2, é 1 João capítulo 3. É que ele começa de forma semelhante. E ele começa de forma semelhante porque ele está enfatizando, dizendo para mim e para você que isto é importante. Você precisa prestar atenção, você precisa guardar no seu coração, porque isto é necessário para que você possa de fato brilhar em meio às trevas. E isto é necessário para que você possa ter uma vida iluminada por Deus, não uma vida apagada, inútil, mas uma vida iluminada que realmente clareia e mostra o caminho, o rumo certo para aqueles que estão perdidos. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Não podemos dizer que amamos como Caim amou, porque Caim era do maligno e ele assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Abel brilhou neste mundo, mas o brilho de Abel incomodou a Caim, porque ele escolheu viver no meio das trevas. Versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
só temos certeza de que agora somos salvos, só temos certeza de que estamos indo para o céu, só temos a certeza que mantemos a comunhão com Deus, porque nós amamos os nossos irmãos. Porque aquele que não ama, permanece na morte, não conhece a vida. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude deve ser dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus, a luz de Deus, a comunhão de Deus? Filhinhos, mais uma vez João fala de forma carinhosa. Ele está repreendendo os irmãos, mas mais uma vez ele faz isso de forma amorosa. Filhinhos, não amemos de palavra, não amemos de palavra, não amemos de língua, como quem diz, apenas da boca para fora, mas precisamos amar de fato e de verdade. E é exatamente o que Deus espera de nós. Irmãos, chegou a sua hora de brilhar. É neste momento de trevas que a sua luz precisa ter intensidade. É neste momento que a sua vida precisa ser iluminada. E só vai brilhar se você estiver em comunhão com Deus, tendo prazer na sua palavra e obedecer a sua palavra, e estar na presença do Senhor cada dia, a cada amanhecer. Mas a sua luz também só vai brilhar, não apenas quando você estiver na presença de Deus, em comunhão com Deus, mas também quando você tiver comunhão com os irmãos. E por isso, mais uma vez, eu quero que você pense o que você está fazendo neste momento de pandemia, de trevas, para demonstrar que está junto, lado a lado com o seu irmão. O que você tem feito? Porque nós dizemos que amamos os irmãos, mas nem ligamos, nem conversamos, nem procuramos saber como eles estão. Ou seja, na prática, nós estamos demonstrando o quê? Não me importo, eu estou bem, é tudo o que eu preciso saber. Eu estou bem. Mas isso não é amor. Isso não é comunhão. E é por isso que se faz necessário nos dias de hoje que se levante crentes fiéis a Deus, que vão brilhar neste mundo tenebroso. Então, para brilhar e ter uma vida iluminada por Deus, é necessário ter comunhão com Deus, é necessário ter comunhão com os outros, com os irmãos, como descreve aqui, e é necessário também ter uma vida de santificação. Mais uma vez o versículo 7, 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, se estivermos de fato andando na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma consequência natural. Se estamos andando na luz, é claro, é automático, estaremos tendo uma vida cada vez mais santa, porque é o sangue de Cristo que nos purifica.
E aí nós podemos notar que não podemos lutar contra a verdade, não podemos defender esta mentira equivocada que tem se propagado no meio evangélico e até naqueles que se dizem cristãos sem ser de fato, que chegam em nossas portas e dizem que Cristo morreu pelos nossos pecados, então ninguém vai para o inferno por causa do pecado, porque o pecado já foi perdoado, eliminado. Se você pensa assim, então você está chamando Deus de mentiroso, porque não podemos lutar contra a verdade descrita do verso 8 ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não se iluda, não se engane. Sim, irmão, você tem pecado. Sim, você tem muitas atitudes, pensamentos e palavras que não agradam a Deus. Sim, irmão, a sua vida não é perfeita. Não é. Você não é um super crente. E você precisa reconhecer isso. Porque se você não reconhecer, será impossível ser purificado, ter uma vida cada vez mais santa. E será impossível que a sua luz brilhe com intensidade no meio das trevas. Porque só se confessarmos os nossos pecados, versículo 9. Confessar traz a ideia de concordar com o que Deus diz: somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Merecemos o salário do pecado, que é a morte. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas quando nós reconhecemos diante de Deus que somos pecadores, se nós reconhecemos que vamos cometer muitas falhas e muitos erros, aí nós teremos diante de nós uma porta aberta para nos aproximarmos de Deus, a confissão. Porque é só reconhecendo que seremos capazes de confessar, e se confessarmos os nossos pecados, a promessa de Deus na sua palavra é que Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É assim que seremos aptos para brilhar neste mundo, como uma joia. Porque quando um diamante é retirado do solo, ele está todo coberto por terra, por impurezas, e ele precisa então ser trabalhado, limpo, polido, para ele poder então brilhar. Assim é a vida do cristão. Um crente que deseja brilhar precisa viver uma vida de santificação, uma busca constante por ser cada vez mais semelhante com Cristo. Então, se dissermos, versículo 10 reforça isso, que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João foi excepcional, preciso, perfeito, ao apresentar o que é necessário para termos de fato condições de brilhar neste mundo, de levar uma vida iluminada, não uma vida de trevas, nem mergulhada na escuridão. Ele foi preciso, porque agora ele está destacando a necessidade de uma vida de santificação. E mais uma vez, lá em 1 João capítulo 3, versículo 4 a 10, ele vai enfatizar isso. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 4. Esse é um texto que nós usamos também na última meditação da semana passada. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Assim como nele não existe treva, nele também não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, mais uma vez de forma carinhosa, João usa essa expressão para chamar a nossa atenção. Dá um puxão de orelha, de forma carinhosa. Então ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se vive pecando, não é nascido de Deus, não conhece a Deus, não vive para Deus. Se não vive para Deus, não é nascido de Deus, não tem a luz de Deus, como vai brilhar neste mundo? O que nos faz entender que o contrário também é verdadeiro. Se não brilha, é porque ainda não é nascido de Deus. Nisto são manifestos de forma bem clara os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. A nossa vida precisa refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. É Ele que as pessoas precisam de chegar quando olham para nós. É o brilho intenso de Deus presente em nossas vidas, mas só vai ser possível refletir a luz de Deus neste mundo se as nossas vidas, como um diamante, como um cristal, elas estejam limpas. Aí sim vai dar para ver a luz brilhando. E é exatamente o que o apóstolo João está destacando aqui. Chegou o momento de brilhar, a hora é essa. Deus nos chamou das trevas para a luz, Deus fez de nós filhos da luz, e Ele nos deu o dever de brilhar neste mundo, andar na luz. Deus nos chamou para brilhar. Mateus capítulo 5. Versículo 14 a 16, eu sei que você conhece esse texto, mas se não conhece, preste bem atenção no que ele diz. Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, os 12 que ele escolheu, a mim e a você, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele diz e enfatiza: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade que foi edificada sobre o monte, nem se acende uma lamparina, uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da cama ou debaixo de algum móvel, mas para colocar no velador, num lugar alto,
e assim alumiar a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Deus não chamou você para ficar escondido dentro da sua casa, trancado entre quatro paredes, dizendo que teme a Deus. Não, Ele chamou você para brilhar. E assim deve brilhar a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas se ninguém está vendo, que luz que você está brilhando? Nenhuma. É o que João está enfatizando. Ele está nos ensinando que para brilhar e ter uma vida iluminada por Deus, é necessário ter comunhão com Deus, é necessário ter comunhão com os irmãos, e é necessário ter uma vida de santificação, porque este é o nosso dever: brilhar intensamente neste mundo. Então, a você que é crente, eu quero usar, encerrando a meditação de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Quero deixar que a palavra de Deus chame a sua atenção, para que você possa avaliar corretamente a sua vida. Quando as pessoas olham para você, o que elas enxergam? Luz ou trevas? Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11, versículo 33 a 36, diz assim a palavra do nosso Deus: ninguém pode acender uma candeia e põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E de certa maneira, aqui está uma ilustração das nossas vidas. Fomos iluminados por Cristo, Ele nos encheu com a sua luz, e Ele fez isso não para que vivêssemos escondidos, mas colocado num lugar, numa posição que as pessoas pudessem olhar para nós e ver de fato a luz de Deus. Então, verso 34, Jesus Cristo está dizendo essas palavras: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Como diz uma expressão popular, os olhos são as janelas da alma. Pelos olhos as pessoas conseguem enxergar quem você é. E é isso que Jesus está dizendo. Pelo seu semblante, as pessoas vão enxergar se você é luz ou se você é trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, iluminado, útil para a glória de Deus. Mas se forem maus os teus olhos, então o teu corpo ficará em trevas. Se para todo canto que você olha, você só enxerga coisas negras, ao invés de chegar a luz de Deus brilhando, então as trevas nas quais você vive será terrível. E sabe por que será terrível? Porque se você que devia iluminar não está iluminando, abençoando outras vidas, você está prejudicando e servindo de pedra de tropeço. E é por isso que as trevas são densas, porque você conhece a luz, ou pelo menos deveria conhecer. Então, versículo 35 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, ele diz assim: repara, pois, observa bem, avalie corretamente. É isso que significa essa palavra, repara. Repara, pois, para que a luz que haja em ti não sejam trevas. Avalie bem, será que a luz que está em você pode ser mesmo vista, ou o que as pessoas veem é trevas? Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Será tão claro como o sol ao meio-dia, assim resplandeça a vossa luz, como o sol
ao meio-dia. É isso que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Uma vida iluminada. Se você até agora tem experimentado apenas as trevas, o desespero e a agonia de viver perdido e sem rumo neste mundo, sem Cristo, sem esperança, então convido você a vir para a luz. Convido você a receber nesta noite Jesus Cristo como seu Salvador. Quem nele crê não estará mais em trevas, não andará nas trevas, mas nele permanecerá a luz da vida, a vida eterna. Agora, para você que já é um cristão, fica aí para você o desafio da palavra de Deus. Chegou a sua hora de brilhar. Então avalie bem a sua vida. Você está brilhando ou a sua vida também tem sido trevas? Porque para brilhar e ter uma vida iluminada por Deus, é necessário que você tenha comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e uma vida de santificação. Coloque em prática a palavra de Deus e veja, cuide, para que a luz que age em você não sejam trevas. Que Deus nos abençoe. Amém.